Olá pessoal, graça e paz. No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho sobre como é ser filha de pastor. Lembrando que tudo que eu disser vai ser baseado na minha realidade. Pode ser que fulana também seja filha de pastor e tenha uma realidade completamente diferente. Para quem não me conhece, eu sou filha de pastor. Não para por aí. Eu também sou sobrinha de pastor e o meu avô é presbítero, também está na frente da igreja. Ou seja, tenho responsabilidade dupla, tripla talvez. Eu nem sempre gostei de ser filha de pastor. A filha de pastor é sempre taxada. Primeiro, porque não tem nome. Ninguém conhece a gente pelo nome. Eu acho que, até pelo fato do meu nome ser um pouco difícil, todo mundo me conhece como a filha do pastor. E é isso. Mas enfim, vou responder algumas perguntinhas que eu deixei lá no Instagram e vou contando um pouco da minha experiência conforme as perguntas. Primeira pergunta: é ruim ser filha de pastor, né? Sofro. Bom, teve épocas que eu não gostei de ser filha de pastor, porque eu não entendia o chamado de Deus na vida do meu pai. E isso era como que carregar um fardo, porque eu ficava lutando, sabe? Eu já cheguei até a falar isso para os meus pais, que eu não queria que o pai fosse pastor, que eu queria ser uma moça normal, que eu queria ter uma vida normal, e enfim. Quando eu entendi realmente o chamado de Deus na vida do meu pai, quando eu entendi que se Deus chamou ele, é porque ele tinha um propósito. Deus já sabia que eu ia ser filha dele. Então, era para eu ser filha dele. E quando eu aceitei isso, foi bem mais fácil, sabe, de lidar com os perrengues da vida. A outra... Já teve algum momento que não gostou de ser filha de pastor? Já teve vários momentos assim que, às vezes na escola, eu chegava e aí, antes mesmo das pessoas falarem comigo, elas já me taxavam, falava assim: aquela lá é a filha do pastor, quer ser a certinha, então vamos ser amigo dela não, porque ela não faz nada de errado, então a gente não pode ser amigo dela, porque ela quer ser a dona da razão. Assim, falavam isso sem me conhecer. Isso é bem ruim, porque às vezes as pessoas de fora, elas têm uma visão da filha de pastor que não corresponde à realidade, sabe? Às vezes muitos falam assim: toda filha de pastor é custosa. Que a filha do pastor só paga de santa na igreja. Então, assim, isso às vezes machuca, porque generalizam, sabe? A gente talvez nem faz parte desse grupo, e aí já generaliza. É verdade que a filha de pastor é mais cobrada em relação à vida espiritual? Sim, a filha de pastor é muito cobrada nesse sentido. E não só nisso, mas a filha de pastor é muito cobrada em relação à vida ativa na igreja. Eu, particularmente, não gosto de ser crente de banco. Eu gosto de estar sempre ali, tem culto. Como meu pai nunca pastoreou uma igreja grande no sentido de muitos membros, sempre tinha muito serviço, sempre tem muito serviço. E aí, geralmente, eu ia pro louvor, na verdade ainda faço isso, né? Pro louvor, ficar com as crianças, na portaria, quando tem festa na cozinha, já aconteceu de ter o aniversário da igreja, e antes de começar o culto, eu ficar recebendo as pessoas. Na verdade, antes de começar tudo, eu ajudar a limpar a igreja, aí depois tem toda aquela preparação, né? Aí depois ficar recebendo as pessoas e ir pro louvor, ir pra salinha das crianças ou ir pra cozinha e aí ajudar a servir comida e aí depois organizar a igreja e fechar a igreja, enfim. É cobrado. Se a filha do pastor não faz isso, as pessoas não chegam claramente e falam
fala assim, ah, a filha do pastor é preguiçosa e tal, não quer trabalhar na igreja. Mas fica aquela conversinha, fala assim, ah, todo mundo ajuda, só a filha do pastor que não. Então assim, elas não falam diretamente pra você, mas fica aquela conversinha. E essa questão da vida espiritual acontece porque várias pessoas, elas se espelham em você. Eu não gosto muito que se espelham em mim porque eu sou falha, eu sou pecadora. Então, assim, às vezes a pessoa, ela cria muita expectativa na filha do pastor. Principalmente moças e crianças mais novas. Elas vêm e falam assim, nossa, a filha do pastor é uma diva, é uma música. Antes de eu ser filha do pastor, eu tinha, sabe, uma filha de pastor que eu admirava bastante. Pra mim, nossa, ela era tudo. E as meninas da igreja fazem isso comigo. Então, assim, é cobrada a questão da vida espiritual, porque se você erra, se você faz qualquer coisa, as pessoas falam, nossa, a filha do pastor. Aí já começa aquela questão, nossa, o pastor não tá conseguindo disciplinar, não tá conseguindo pastorear nem os próprios filhos. Então é bem complicado. Assiste pregação, se sente quem você assiste muito. Olha, eu particularmente não gosto muito de ficar vendo pregações na internet. Eu prefiro pregações cara a cara, digamos assim. Mas o pastor que eu amo, eu tenho a paciência de assistir 1 hora, 2 horas dele falando, é o pastor Augusto Nicodemos. Outros assim, eu até assisto, pastor Hernandes Dias Lopes e mais alguns, mas não é aquela coisa que eu consigo ficar várias horas escutando, sabe? Eu prefiro pregações mesmo, não é puxando o saco do meu pai, mas meu pai é um ótimo pastor, ele é muito bom para pregar. Então, eu aproveito, sabe? Sempre as oportunidades. Você já se sentiu exercendo uma responsabilidade maior? Quais são os seus conselhos para este assunto? Sim, principalmente por trabalhar com crianças. Tem gente que fala, nossa, é só chegar lá, contar uma historinha, pôr eles para pintar e pronto. Não, gente, é uma coisa assim muito pesada, porque as crianças vão e você tem que ensinar a Bíblia para elas. Não é simplesmente chegar e colocar para pintar e pronto, acabou. É uma coisa assim que você está exercendo o ministério de professora na salinha infantil. Então você tem que ensinar, porque eles não têm assim muita noção. Muitas crianças, elas chegam na igreja e elas não vêm de família cristã, então assim, não sabem nada da Bíblia. E a responsabilidade da gente que está na frente, da gente que trabalha com crianças, é muito grande, porque assim, você tem a responsabilidade de ensinar a verdade para essas crianças que estão indo para a igreja. E você congrega em qual igreja? Bom, eu sou da igreja cristã evangélica. Outra pergunta. Os rapazes querem namorar a filha de pastor? Sim. Infelizmente, gente, é uma coisa assim complicada. Porque a filha de pastor é uma menina que, como é filha de pastor, os rapazes parece que os olhos assim chegam a brilho, sabe? Quando vê. E acontece, infelizmente, muitos rapazes que vão pra igreja, vão pros cultos pra tentar conquistar a filha de pastor. Isso mas é a vida. E assim, gente, tem os pós e os contras. Uma das coisas, assim, digamos, dos pós é que você tem passe livre em várias coisas, porque seu pai, ele é chamado pra festa, pra aniversário, pra fazer casamento. Então, assim, por a gente ser filha de pastor, a gente vai junto, porque raramente os pais eles vão deixar. Então, assim, às vezes também visita. E geralmente tem muita comida boa. Então é tudo no 0800, sabe? E tem gente que trata o pastor, trata a família de pastor muito bem. Isso é muito bom, porque a gente se sente querido. E no meu caso, meu pai, ele é pastor.
esse ano de 2020, ele aceitou o desafio de implantar uma igreja. Acaba que a responsabilidade é tão grande que isso reflete na vida dos filhos, isso reflete nas nossas vidas. Porque meu pai, ele não tá sozinho. Sozinho ele consegue. Mas quando a família, ela trabalha junto, ela se empenha, é bem mais fácil. Então, assim, eu entendo que o chamado do meu pai, o chamado dos meus pais, na verdade, ele reflete na minha vida. Então, depois que eu entendi isso, deixou de ser um peso, deixou de ser algo assim que eu não quero. É claro que a gente passa uns perrengues, tem hora que dá vontade de chorar, tem hora que fala assim, meu Deus, eu não aguento mais. Mas é bom ser filha de pastor. Eu não trocaria, sabe, a vida que eu tenho por uma vida fácil, uma vida de uma moça normal. Apesar que eu sou uma moça normal, né? Mas assim, o mais legal também é que você tem um pastor dentro de casa, quando você quer tirar uma dúvida, ou também você tem um pastor que te acompanha diariamente, assim, às vezes te dá disciplina, fala, olha, isso tá errado, você tem que mudar. Isso é muito bom. Sem contar também que você pode juntar o seu pai, né, pra exterminar herege. A gente brinca, eu e meu pai, que nós somos exterminadores de herege. E, enfim, gente, é isso. Eu amo ser filha de pastor. Já teve um momento que eu não gostei, mas hoje em dia eu amo ser filha de pastor.